Olá pessoal, o meu nome é Vinícius e nesse vídeo aqui eu vou comentar um pouco sobre apresentações acadêmicas. É muito comum no final de um projeto de pesquisa, no final de uma pesquisa de trabalho de conclusão de curso de graduação ou de especialização, ou de dissertação de mestrado ou de tese de doutorado, acontecer uma apresentação dos resultados, né, para uma banca, né, ou para outras pessoas, enfim, que vão assistir então, né, a essa apresentação da pesquisa. E eu vou dar algumas dicas aqui de como organizar, né, essa apresentação que normalmente é feita em slides, né. Bom, primeira coisa é selecionar apenas informações principais, né. A gente sempre tem a ideia de querer trazer toda a informação, né, do nosso relatório de pesquisa, da dissertação, da tese ou da monografia para os slides, mas na verdade a gente não precisa fazer isso, a gente pode selecionar apenas aquilo que é mais relevante, né, em termos de resultado, na metodologia apenas as principais informações, né, a gente pode trazer só o que é de principal mesmo para os slides, tendo em vista que normalmente a gente tem um tempo limite para fazer isso. E também, ainda que não tenha, né, um tempo limite para fazer isso, a apresentação depois de 40 minutos, 50 minutos, ela começa a ficar cansativa, né? Então é interessante a gente manter um tempo, né, e não encher também de texto, né, os slides, não poluir muito, né, a nossa apresentação. Então por isso que é importante usar a estrutura de tópicos, né, como esse slide que está aqui, né, utilizando só palavras ou expressões curtas para lembrar o que a gente precisa falar, né? Mas não trazer o texto na íntegra, né? Então a gente evita ao máximo o texto na íntegra, né? A exceção disso são os objetivos, que aí a gente tem que trazer tal qual está no texto, né? No relatório de pesquisa, e citações diretas, né? De alguma coisa eventual que a gente queira trazer que seja muito importante trazer, né? Então isso sim, a gente deve colocar o texto na íntegra. Mas nesses casos, né, é importante que a gente leia junto, né? Então a gente mostra, se a gente for trazer um texto e mostrar ele em slide, é muito importante a gente parar e ler junto, né? Porque normalmente quem está assistindo a apresentação em slides, ou está prestando atenção no slide, ou está prestando atenção no que o apresentador, né, está falando, né? Então, se tu falar uma coisa aí no texto e tiver muito texto em slide, né, diferente do que está se falando, a pessoa se perde, se vai prestar atenção no slide ou em quem está falando. Então é interessante, se for mostrar um texto na íntegra, né, parar e ler junto então com quem está assistindo. Ou então, né, se não for o caso, então utilizar a estrutura de tópicos, onde o tópico é só para lembrar, né, o apresentador o que ele precisa falar naquele momento ali, né. Mas evitar ao máximo então poluir de texto, né, então essa é uma dica. E selecionar apenas as informações principais. Nem tudo que está no texto científico, no relatório de pesquisa, precisa aparecer nos slides. A gente pode selecionar só as informações mais importantes.